desfrutar daquilo que nós já temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. A presença de Deus traz alegria, a presença de Deus traz conscientizações, a presença de Deus traz percepções e aguça percepções que já existem. Parece uma obviedade dizermos que Deus está num determinado lugar, porque afinal de contas Ele é onipresente, que é uma palavra composta que significa Deus está em todos os lugares, e que não significa que Deus esteja em todas as coisas. Deus está em todos os lugares, mas Ele não está em todas as pessoas, e Ele também não está na natureza. Nós podemos dizer que Deus está aqui? Podemos, até porque Jesus Cristo disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria no meio deles. Nós temos uma referência bíblica que faz com que tenhamos um embasamento para essa afirmação. Também podemos dizer que Deus está com aqueles que creem nele e nele permanecem pela prática de seus ensinamentos, porque Jesus Cristo disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso significa que Deus está aqui, mas existe uma grande diferença entre Deus estar no lugar e Deus se fazer perceptível às nossas percepções. É como se num determinado lugar Deus estivesse ali atrás da cortina e Ele resolvesse, segundo o seu beneplácito, segundo o seu propósito e a sua vontade, descortinar-se e se mostrar. Os teólogos e comentaristas bíblicos, eles têm uma palavra para descrever isso. Eles chamam as aparições de Deus que são captáveis pelos sentidos humanos de epifania. Que Deus está aqui nesta noite, presumo eu que as senhoras e os senhores saibam, mas o que eu gostaria, porque não depende da minha vontade, é que cada um das senhoras e dos senhores aqui tivesse uma epifania. Que Deus se revelasse aos sentidos de cada um de vocês, ao ponto de nós confeccionarmos uma frase com sentido literal e de dizermos: realmente Deus está aqui. Então a minha oração é para que cada um das senhoras e dos senhores aqui tenha nesta noite uma epifania. Epifania é uma palavra portuguesa transliterada de uma palavra grega, epifaneia, que significa revelação, aparição. E eu quero convidá-los a olhar para um texto bíblico do Velho Testamento que nos ajudará a entender o que é uma epifania e quais são os seus efeitos inevitáveis quando ela acontece. Eu também posso chamar esses efeitos inevitáveis de uma aparição perceptível de Deus aos sentidos humanos, de características ou marcas ou sinais de um verdadeiro avivamento.
Abra sua Bíblia no livro de Isaías e vá ao capítulo 6. Que o Senhor nos conceda uma epifania nesta noite. Que Ele resolva sair de trás da cortina e permitir que nós captemos a sua presença, que nós realmente sintamos a sua presença e, como eu disse, que possamos dizer, realmente Jesus estava ali. Capítulo 6 de Isaías. Vamos ler do verso 1 a 8. No ano em que morreu Uzias, depois de um reinado de 42 anos, assumindo o trono com mais ou menos 16 anos, eu, Isaías falando, vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito e a orla dos seus vestidos enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um dos serafins, que eram 4, tinha 6 asas. Com 2 asas eles voavam, com 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 asas eles cobriam o rosto. E de acordo com Ezequiel, às margens do rio Quebar, que teve uma visão semelhante, mas não igual, esses 4 seres possuíam rostos diferentes. Eram 4 serafins que voavam com 2 asas, 2 asas cobriam os pés, 2 asas cobriam o rosto, porque se eles olhassem para Deus, eles seriam exterminados na mesma hora, porque a glória do Senhor, ela não pode ser descrita. Assim como Deus não pode ser definido, e definir é impor limites, é colocar dentro de uma caixinha, Deus não pode ser definido. Deus também não pode ser quantificado. E a glória, a santidade de Deus, ela não pode ser medida. É por isso que esses 4 seres, com 4 rostos diferentes, um serafim com o rosto de homem, outro serafim com o rosto de boi, outro serafim com o rosto de leão, e outro serafim com o rosto de águia. E vocês vão entender por quê. E os 4, dioturnamente, na medida do tempo humano, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Isaías escreve para nós, e eu vi isso. Versículo 5. Então eu disse: ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem pecador. Expressão para pecador lá dos impuros. E eu vivo no meio de um povo que não está nem aí para a existência de Deus, pois os seus sentidos estão emotados ao ponto de não perceberem que existe um Deus glorioso. Eu vivo no meio deste povo. E nesse momento, versículo 6, voa um dos 4 serafins com uma pedra. Não é uma madeira, não é uma brasa de madeira, mas é uma brasa de pedra. Ele voa com essa brasa de pedra, mas ele não pega a pedra com a mão, porque aos anjos não foi dado pregar o Evangelho. Vocês vão entender isso. E ele encosta
aquela pedra incandescente, até parece serafim, significa ser em chama, pegando aquela pedra, e aquela pedra toca os lábios, porque é com os lábios que se confessa para a salvação. E o anjo diz para Isaías: o teu pecado não está perdoado. Observem nas Bíblias de vocês: o teu pecado foi tirado de ti. Aí Deus diz, no verso 7, só então aquele que estava sentado sobre o trono diz: a quem enviarei? Quem irá por mim? E Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse texto de Isaías nos dá uma noção do que significa avivamento no sentido bíblico e o que significa epifania no sentido de manifestação de Deus que pode ser captada pelos sentidos humanos. E esse texto também fala para nós dos efeitos inevitáveis da manifestação da glória de Deus num lugar, no coração de uma pessoa ou em qualquer esfera da existência. Nós começamos por perceber o que muitas pessoas não percebem nessa visão de Isaías. Primeiro, a visão é de Isaías. Ou seja, o que está acontecendo aqui no capítulo 6, que também é conhecido como chamamento de Isaías para o ministério, é algo para Isaías. Isso revela para nós que as manifestações epifânicas, as epifanias de Deus, elas se realizam especificamente ou a um grupo de pessoas, ou a uma, duas, três pessoas. Isso também quer dizer para nós que, apesar de Deus ser criador e de estarmos num planeta com mais de 8 bilhões de seres humanos, Deus é um Deus pessoal, e Ele te viu e te teceu no ventre da sua mãe. Enquanto Deus te tecia, Deus deixava vestígios na sua história, para que quando a sua história fosse se desenrolando, você notasse a mão de Deus na sua vida. Esse Deus pessoal é aquele que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Esse Deus pessoal é aquele que disse que nenhum pardal cai por terra sem que Ele queira. A primeira coisa que nós aprendemos é que a visão é para Isaías, porque Deus sabia o que Isaías precisava perceber. Deus sabe o que você precisa perceber. Eu não sei, mas é isso que o Espírito Santo está fazendo agora. Deus sabe. Mesmo Jesus, no capítulo 21 de São João, que apareceu aos discípulos que resolveram pescar, ao invés de irem para o ministério, aparece aos discípulos, mas depois, em que estavam comendo ao redor de uma fogueira, Ele convida Pedro para caminhar e fala com Pedro. O mesmo Deus que fala conosco do púlpito, Ele fala individualmente com cada um de nós. Uma segunda observação possível de ser feita a partir desse texto é que a manifestação de Deus
a epifania de Deus, ela se dá em circunstâncias precárias, porque observem a leitura do verso 1, diz o texto que no ano da morte de Uzias foi um dos melhores reis de Israel, governou 42 anos, e por incrível que pareça, depois de sua morte, a nação ainda chorando o seu luto, assume um dos mais perversos reis de Israel, Acás. A nação estava em crise. Deus se manifesta num momento de crise externa porque a política é econômica, é religiosa e é moral em Israel. Mas também Deus se manifesta num momento de crise interna do profeta, porque ele, o profeta, estava em crise, estava frustrado, porque as pessoas haviam abandonado Adonai. Adonai é a palavra utilizada por Isaías, quando ele diz, os meus olhos viram ao Senhor. A palavra hebraica utilizada por Isaías é Adonai, aquele que governa com excelência. Ele estava em crise. E geralmente as epifanias de Deus, as manifestações de Deus captáveis pelos sentidos humanos, acontecem em momentos em que estamos passando por crises externas e crises internas. E Deus se manifesta de uma forma visível. Observem a descrição dos sentidos de Isaías, utilizados para presenciar e captar a epifania de Deus. Eu vi. Vejam o órgão sensorial. Eu vi. E depois você vai perceber que a brasa foi encostada onde? Tátil. Tato. Deus permite que Isaías veja e toque. Porque há momentos na nossa vida que nós precisamos mais do que palavras. Há momentos na nossa vida em que palavras não bastam, em que crer simplesmente não é o suficiente. Nós precisamos ver e nós precisamos tocar. E Deus sabe disso. Por isso que ele aparece a Isaías. Por isso que a visão é de Isaías. Por isso que é num momento específico da vida de Isaías. As outras pessoas que estavam com Isaías não viram e não sentiram o que Isaías sentiu e viu. Porque a visão era para ele. Deus sabia. E Deus sabe que às vezes eu preciso de uma epifania. Às vezes eu sou tão racional, eu sou tão intelectual, eu tenho uma capacidade de memorização tão grande, mas eu não consigo apreender o que Deus quer me mostrar, porque aquilo que Deus mostra não pode ser captável pelos sentidos humanos, nos é dado pela revelação, e ninguém vai mudar isso. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que estás no céu. Os escribas e fariseus, papiros,
papiram e papiram, examinam as Escrituras, mas eles não conseguem me ver nelas, porque é o Pai quem descortina, é o Pai que abre o nosso entendimento. E como é que Deus se manifesta a Isaías? Deus se manifesta a Isaías em circunstâncias desfavoráveis, caracterizadas por crise interna e crise externa. Agora, como é que Deus se manifesta? Diga à pessoa que está ao seu lado: Deus sempre vai se manifestar a partir de alguma coisa que você já conheça. E Deus se mostra a Isaías como Adonai, como aquele que está sentado no trono. E por que que Deus se mostra como Adonai, como aquele que está sentado no trono? Porque o trono de Israel estava vago. E Deus estava dizendo para Isaías, tacitamente, sem palavras: Uzias caiu do trono, Acabe assumiu o trono, mas eu continuo no trono para sempre. Eu sou o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus se mostra no trono, porque Isaías precisava ir para além da mentalidade dele. Ele estava tão imerso nos problemas da nação e pessoais, que o Deus de Isaías havia se tornado do tamanho dos seus problemas. Deus se mostra para Isaías, dizendo para Isaías: Uzias caiu do trono, mas eu continuo assentado nesse sublime trono, e não há nada que o ser humano faça que me tire deste trono, porque eu sou Adonai, aquele que reina com excelência. E quando Isaías vê isso, até agora Deus não falou com Isaías. Sabe por que que Deus não falou com Isaías? Porque há coisas que nós vamos entender da parte de Deus só depois de uma epifania. Epifania é algo pessoal. Se não ocorreu uma epifania na sua vida, uma manifestação de Deus que fez com que você colocasse em xeque tudo aquilo que foi dito sobre Deus a você, você não nasceu de novo, porque nós nascemos a partir de epifanias. Novos nascimentos, eles acontecem quando a gente percebe, quando algo se descortina e a gente percebe que Jesus está vivo. E que isso é óbvio, mas para além do óbvio, isso é palpável: Jesus está vivo. Não são todas as pessoas que têm isso. Mas o que acontece depois de uma epifania? Quais são as marcas de um genuíno avivamento? A primeira delas, quando Isaías, ele vê a imagem do trono, ele vê os serafins, um grande temor toma conta dele, e ele diz: eu vou morrer. Por que que ele diz assim: eu vou morrer? Porque a primeira coisa que uma epifania faz num ser humano é ele perceber, auto-perceber-se que ele é pecador e está destituído completamente da salvação, da vida eterna, da glória do Senhor. A primeira marca, o primeiro sinal de uma epifania, de um avivamento genuíno, que não é fruto do emocional, que não é fruto da habilidade do profissional, do músico profissional, do pregador profissional, do cantor profissional, que não é resultado da mixagem, não é resultado da qualidade do som, mas o primeiro sinal, a primeira marca de uma epifania
é quando nós percebemos que esse Deus está tão distante de nós, que Ele é tão santo, que nós não somos dignos nem de levantar a nossa cabeça para Ele, que nós somos pecadores, e que não temos noção do que isso significa, e nós não temos noção de que é o sangue de Jesus, que foi morto antes da fundação do mundo, que ainda sustenta o planeta Terra. Porque se a vida humana continua, ela está sendo sustentada pelo sangue do Cordeiro. O universo vive porque Jesus viveu e vive. As pessoas precisam entender isso, que aquele que está sentado no alto e sublime trono, Ele só não nos destrói por causa do sangue do Cordeiro. E talvez você diga assim: mas o sangue não está na minha vida, eu ainda não aceitei Jesus. Mas Jesus também morreu por você. Enquanto você estiver vivo biologicamente, o sangue, a possibilidade de você aceitar Jesus, manterá você vivo. A segunda reação inevitável a uma epifania é que Isaías, ele se confessa pecador. Eu sou um homem de lábios impuros. Primeiro ele se percebe pecador, mas há pessoas que sabem que são pecadoras, mas não se sentem como pecadoras, não se constrangem como pecadoras, não estão nem aí se continuam vivendo como Deus gostaria ou não gostaria que elas vivessem, porque elas se percebem pecadoras, elas estão cercando aquela mulher, elas estão com pedras na mão, prontas a matar aquela mulher. E quando Jesus escreve no chão e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, todos, do mais velho ou mais novo, reconhecem que são pecadores, mas eles abandonam Jesus. A nação brasileira está cheia de pessoas que se percebem pecadoras, mas não se sentem pecadoras. Elas não se deixam constranger pela tristeza que o Espírito de Deus gera numa consciência que é dilatada para perceber que é pecadora. As pessoas não choram de vergonha, elas erram e ainda usam a graça de Deus contra o próprio Deus, dizendo assim: Deus é amor e Deus vai entender e vai me perdoar. Isaías se percebe pecador e depois ele se sente pecador e ele chora e ele se arrepende. E aí acontece uma terceira coisa, uma terceira manifestação inevitável de uma epifania, de um avivamento verdadeiro. O anjo, a classe de anjo, o serafim, um dos quatro, um rosto de homem, um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de águia. O rosto de homem significa Jesus salva. O rosto de leão significa Jesus batiza com o Espírito Santo. O rosto de boi significa Jesus cura. E o rosto de águia significa Jesus voltará. E esses quatro seres viventes falam dos quatro evangelhos, que falam dessa pedra que foi tirada do altar, essa pedra angular sobre a qual a igreja está erguida. E o anjo pega esta pedra, embrasa, e quando toca os lábios de Isaías, o pecado dele não é perdoado. Leia na sua Bíblia o que está escrito: o pecado dele é tirado. Aliás,
nem é o pecado que é tirado. Tem uma palavrinha aí, ruim de dizer, iniquidade. Pecado original, tendência humana. Quem é que pode perdoar pecados? E quem é que tirou o pecado do mundo? Quem foi, pela boca de João Batista, que tira o pecado do mundo? Quem é ele? A pedra, o cordeiro, Cristo, que estava com Deus naquele trono, tirou o pecado de Isaías. E quando o pecado é tirado, acontece uma outra manifestação do verdadeiro avivamento. Isaías ouve a voz do Senhor. Se você não ouve a voz do Senhor, porque as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Infelizmente a pedra não tocou seus lábios. Infelizmente você talvez se perceba pecador, mas nunca se sentiu um pecador. A pedra toca os lábios e pela primeira vez nessa epifania Deus fala. E Deus fala e diz a Escritura que Isaías entende. Porque a epifania faz com que nós entendamos o que a nossa cognição não consegue apreender. O que a gente ouve e não entende. Tanto é que a partir do versículo 9, você vai ver o profeta escrevendo: este povo tem olhos, mas não veem. Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ele fala e vocês não ouvem. Isaías ouve, e esta é uma característica, uma marca, um sinal, um efeito inevitável de uma epifania, de um avivamento espiritual, bíblico e verdadeiro. É quando a gente ouve Deus falando e a gente entende. E daí nós vamos para o último sinal de um avivamento verdadeiro. É quando Isaías responde à graça. Ele responde ao Evangelho. E ele levanta a mão e diz: Senhor, eu estava morto e agora vivo. Eu não percebia o que percebo. Eu era pecador, mas isso não atrapalhava a minha vida. Isso não fazia com que eu perdesse o meu sono, porque para mim, Deus nos ama de qualquer jeito. Mas agora eu entendo que eu preciso não apenas perceber, mas eu preciso sentir o meu pecado. Sentir que do jeito que eu vivo, que do jeito que eu trato as pessoas, que do jeito que eu me trato, são jeitos que Deus não aprova. Isso não tem nada a ver com igreja e religião evangélica, tem a ver com o Evangelho. Por isso agora eu entendo a tua voz. Por isso agora não é só o pastor falando, é o Espírito ministrando ao meu coração. Senhor, eis-me aqui. Primeiro, para dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem continuar atrás de vossos ídolos, e ídolo é tudo aquilo que eu etiqueto, que eu coloco uma etiqueta e diz: isto aqui é mais importante do que Deus. E ídolo pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser a casa, pode ser a família, pode ser o emprego, pode ser o sonho, pode ser o diploma, pode ser qualquer coisa que se interponha entre mim e o meu Deus. Qualquer coisa que estiver entre mim e o meu Deus, eu etiqueto e digo: isto aqui é meu ídolo. Cuidado com os ídolos, escreveu o apóstolo
não é quadro na parede, não é congá de umbanda. O ídolo às vezes está sentado no nosso lado, dorme do nosso lado na nossa cama e absorve o nosso tempo, a nossa energia e o nosso dinheiro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. E Deus envia ele para o meio de um povo impuro. Porque quando Deus te salva, quando você nasce de novo, Deus não te tira do mundo. Deus te devolve para o mundo, para que ali no mundo você brilhe como luzeiro, e que você seja sal, e seja luz, e não se põe uma lamparina debaixo da mesa. A lamparina ela posta no lugar mais alto. Se você não está no lugar mais alto na sua vida, é porque você não é lamparina. Se você quer os lugares altos, se você quer atingir os seus sonhos pessoais, seja a lamparina de Deus, e Deus vai elevar o humilde, mas Deus rebaixa o orgulhoso. E Deus coloca as suas lamparinas nos lugares mais altos da sociedade, para que esta luz brilhe. Se você está preocupado em ser uma pessoa bem-sucedida, faça a sua parte. Estude, aprenda, mas não esqueça: quem nos coloca no lugar mais alto das casas é o Senhor. Disse no começo, meu desejo é que, além de sabermos que Deus está aqui, nós sintamos a sua presença, e que uma epifania aconteça nas nossas vidas. A maior epifania de todas foi a vinda de Jesus Cristo. A maior manifestação do Deus invisível foi Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a deixar que o serafim saia do altar e traga uma brasa até nós. Eu quero convidá-los a abrirmos o nosso coração ao ponto da glória do Senhor encher este lugar. Só que essa glória, ela nos leva inevitavelmente a essas consciências, a esses estados de consciência. Inevitavelmente. E aí você percebe que às vezes o que emociona não é epifania. O que emociona às vezes é o carisma do pregador, às vezes é a competência do músico, a competência do vocalista, é o show de luzes. Tudo isso é bom e necessário, mas o importante é quando Deus sai de trás da cortina e se mostra para nós. Ao ponto da gente poder dizer: realmente Deus estava aqui. Feche os teus olhos. Estava sozinho hoje em casa, desde as 2 horas da tarde. Eu e o Senhor. Eu tinha que parar. Eu tinha que parar de fazer a mensagem e começava a falar em línguas, porque a glória do Senhor estava naquele lugar. E eu dizia para o Senhor o tempo todo: eu sou um homem de lábios impuros. E eu orei e disse: Deus, que haja epifanias nas nossas vidas.
que a gente possa sair daqui inundados pela tua graça, e que a tua presença gere em cada um de nós um temor que